Esse vídeo é sobre Classroom of the Elite, que eu vou chamar de Jiu-Jitsu durante o resto do vídeo por ser mais prático. Antes de começar a falar minhas opiniões, já aviso que estou falando especificamente sobre o anime sozinho. Eu não me importo se ele é uma adaptação ruim da novel, eu não me importo com o material original. O ponto é falar sobre o anime individualmente. Jiu-Jitsu é um tipo de anime que tem a tendência de ficar famoso, por ter um protagonista supostamente inteligente que manipula e sempre está à frente dos outros. Por algum motivo tem muita gente com fetiche nesse tipo de personagem. Não consigo entender, já que é bem sem graça acompanhar alguém sem um pingo de personalidade, se dando bem sempre e sendo bom em tudo. Na sua premissa, a obra tem um foco em demonstrar os adolescentes mais capazes daquele mundo, seja no aspecto de inteligência, seja em outros talentos, até físicos. O que importa é que todos fazem parte de uma escola renomada feita para formar gênios. O Ayano Koji é o protagonista, um dos alunos dessa escola, mas que faz parte da turma D, que entre esses melhores alunos é a pior e mais ridicularizada. Então, basicamente, a progressão se baseia nesse personagem e no resto do elenco que faz parte da turma, subindo até chegar na turma A. Os meus problemas com Jiu-Jitsu já começam a partir da proposta que o anime tem. Primeiro, o Ayano Koji está acima do nível da turma D, já que ele propositalmente não foi bem no exame para não se destacar logo de cara, e durante boa parte do anime ele evita se destacar. Eu aceito isso, apesar de ser mais uma evidência da chatice que é acompanhar um personagem principal que não liga pra nada e não tem emoções. O meu grande problema com a ideia é que o restante do elenco é ridiculamente burro. Não me refiro a apenas serem menos inteligentes do que o Ayano Koji, isso seria aceitável, já que é a pior turma da escola. O problema é que eles são incapazes de raciocinar como seres humanos comuns. Um grande exemplo disso, na prática, é logo no primeiro teste que eles recebem ao ingressar na Kodo Ikuzei. Todos os alunos da turma D receberam 100 mil ienes. Qualquer pessoa que pensa minimamente guardaria e faria um uso gradual desse dinheiro, uma vez que eles já tinham muita coisa na escola por terem a oportunidade de levar o que quiser para aquele lugar. Mas não, a maioria da turma decidiu gastar instantaneamente o dinheiro em coisas inúteis sem ao menos tentar entender o que estava acontecendo, mesmo que aquilo não fosse uma escola comum. O Ayano Koji foi um dos poucos que não gastou o dinheiro, e para piorar, além do resto gastar o dinheiro, eles passaram esses primeiros dias só fazendo merda, sem prestar atenção nas aulas usando o celular o dia inteiro, agindo como se não fossem os adolescentes mais capazes do mundo, ou pelo menos do Japão, como o anime quer que você acredite no início. Não é por falta de atenção do autor a maioria dos personagens desse elenco ser burro assim, é proposital, porque essa é a única maneira que alguém limitado na escrita tem de escrever personagens inteligentes. O que mais destaca o Ayano Koji durante as primeiras 3 temporadas, além de ser alguém sem emoção, próximo de sociopata, é a sua inteligência, mas essa inteligência é uma falsa inteligência. O Ayano Koji só passa a impressão de ser alguém absurdamente esperto, pois o resto das pessoas ao seu redor são completamente imbecis em contraste. Como o autor não consegue escrever um personagem verdadeiramente inteligente em várias áreas, ele apela para tornar o resto estúpido. Isso fica mais evidente a cada temporada. Mesmo personagens que inicialmente pareciam ser mais capazes e independentes começam a pouco se tornarem peões manipulados pelo protagonista. E em um momento desses 38 episódios que eu assisti, o personagem principal foi verdadeiramente combatido de igual para igual. Por conta da falta de habilidade do autor escrevendo esse detalhe, Jiu-Jitsu acaba passando uma sensação de ser pedante durante todos os seus episódios. Não só por coisa assim, mas também por forçar reflexões vazias, especialmente através de citações avulsas sem significado. Sempre que vocês forem assistir animes como esse, Tomodachi Game, Osama Game, Platinum End, que possuem um personagem inteligente e manipulador, comecem a notar como os autores gostam de citar intelectuais avulsamente. Isso tem o objetivo de fazer com que a obra pareça mais profunda do que realmente é. Literalmente cada episódio de Jiu-Jitsu começa com uma frase de algum intelectual variado. No primeiro episódio de Nietzsche, o que é mal? Tudo que surge da fraqueza. Existe uma conexão muito rasa dessas frases com os acontecimentos dos episódios, mas se elas não existissem, o anime não perderia nada porque elas não são incorporadas e aprofundadas na história. Quando você vai citar alguma pessoa importante, não só em histórias, mas em textos de todos os tipos, existe a necessidade de não só citar aleatoriamente, mas incorporar aquilo no seu texto de forma autoral, o que não é feito. Nietzsche, Adam Smith, Sartre, Rousseau, vários autores com pouca relação entre si, tendo frases usadas sem nenhum significado temático ou narrativo em cada episódio só para passar, mais uma vez, a falsa sensação de inteligência do anime. E junto a isso existem as reflexões rápidas, sem conclusões, que às vezes o Ayano Koji faz.
como sobre a igualdade, que ele começa a questionar se existe ou não naquele mundo durante os primeiros episódios, mas isso rapidamente some e não é mais tocado, porque claramente era só para fingir que algo de filosofia e sociologia estava sendo trabalhado quando na verdade não estava. Continuando a falar sobre os outros personagens merdas, o problema vai além de simplesmente serem imbecis, já que também a maior parte é flanderizado. Ou seja, todos possuem um traço de personalidade muito exagerado ao ponto de ser o único que aquele personagem possui. Um grande exemplo disso é o Sudo, um cara que segue o arquétipo de valentão da turma e é um dos mais burros. Sempre que ele aparece é só em torno da ideia dele ser um cara truculento que não sabe de nada. Aí tem o Hyuen, também que é da turma C, e é retratado também como um delinquente, mas aquele delinquente Ed que dá medo e é do mal. A Sakura, que é uma modelo de OnlyFans só. Nas três temporadas, a única vez que ela toma alguma ação nos episódios é quando o fato dela ser uma modelo é útil pro roteiro. É muito difícil extrair qualquer nuance do elenco, e quando não são necessariamente resumidos a um traço de personalidade, eles são só imbecis ou colocados como extremamente inferiores ao Eno Koji. Algo que me irrita muito é como todo mundo ali tem algum tipo de fraqueza com o tempo. A Horikita quer ser tão boa como seu irmão. A Kushida tem a máscara da sua verdadeira personalidade que precisa manter. A Karuizawa sofreu muito bullying. Mas tudo isso não é usado para esses personagens evoluírem ou terem algum tipo de desenvolvimento em torno desses problemas. É usado para o Aono Koji ter como manipular eles, se aproveitar deles de alguma forma. Porque ele é o único que não tem literalmente nenhuma fraqueza. Ele é supostamente inteligente, é manipulador, é forte, sabe lutar, nunca se deixa levar pelas emoções, até pau grande esse cara tem. Tudo nele é perfeito, e por algum motivo o autor fez questão de destacar isso. Qual é a graça de acompanhar um personagem que é bom em tudo e nunca passa nenhuma dificuldade? Isso deixa a impressão de todos os plots do anime só acontecerem para inflar o ego dele de alguma forma. Eu sei que existe uma explicação lógica dentro daquele mundo para que o protagonista seja assim, já que só com os poucos flashbacks que eu vi nessas 3 temporadas, dá para entender que ele foi fruto de um experimento que fez ele se tornar um humano perfeito, ou próximo disso, mas não importa fazer sentido se isso é narrativamente uma merda. No que agrega o Aono ser perfeito assim? A história fica mais previsível por ele sempre conseguir o que quer. Os outros personagens não conseguem progredir e serem independentes porque todos são colocados como ferramentas para seus planos. Ele é o principal problema de todos os outros efeitos desse anime. A personagem que eu mais fico triste por sofrer com isso é a Horikita, porque ela é a única personagem feminina que minimamente tem algum tipo de atitude na história. Inicialmente ela até confronta o Aono Koji, mas no fim sempre acabou dependendo dele para tudo. É tão estranho o jeito como os personagens acabam ficando em torno dele, que chega num nível de confiarem até mesmo para coisas mais banais, como uma garota que acabou pedindo ajuda para conseguir responder a confissão de outra. Qual o sentido de alguém confiar tanto num personagem tão sociopata como ele para um assunto assim? É realmente como se tudo naquele mundo girasse em torno do personagem principal. Junto a essa vastidão de problemas no elenco, existem outros problemas quanto aos plots e a como aquele lugar funciona mesmo. Coisas pequenas, como o fato de ser proibido brigar na escola, mas ter algum tipo de briga física ou até literal tortura a todo momento sem que ninguém faça nada. É muito difícil entender qual é a lógica de uma escola assim existir no mundo real. No caso, mundo real de Jiu-Jitsu. Porque antes eu achava que o objetivo era formar gênios, mas com o tempo só vira uma competição para ver quem é mais filho da puta sem ser pego. Tamo um rumo de competição sem limites que torna tudo aquilo menos plausível ainda. Ou coisas maiores, como uma das cenas mais imbecis da história dos animes, a acusação de estupro da Kushida. Basicamente, uma das primeiras personagens que se tornaram aliadas ao Aono Koji foi a Kushida, que é apresentada como uma personagem fofa, amigável, popular e peituda. O anime faz questão de resumir ela a peitos nas suas primeiras aparições, para depois ter uma virada e na verdade ser revelado que ela esconde uma personalidade sombria e malvada e que tudo aquilo é só fachada. O Aono Koji pega ela sendo como realmente é, e a brilhante solução da Kushida para não ser entregue aos outros pelo personagem principal é forçar as mãos dele em um dos seus peitos e usar isso como prova de que ele tentou a estuprar. São muitas camadas de merda feitas nessa cena. Começa pela virada de personalidade. Poucas coisas são mais preguiçosas do que esses personagens que vão de 8 a 80 em suas personalidades. São apresentados como bonzinhos, mas na verdade são do mal. Isso sempre é feito desse jeito abrupto para tentar ter algum valor de choque, mas o fim não tem valor nenhum. Só foi feito porque quase todos os personagens desse anime, em algum momento, precisam agir de um jeito edgy para os seus adolescentes acharem maduro. Mas o pior é a prova que ela quer usar para chantagear o Aono Koji. Após um toque simples no peito dela, que não era nem diretamente no peito, mas sim no uniforme que ela usa. Qualquer pessoa que viva na sociedade sabe que digitais não ficam em tecidos por serem porosos.
digitais raramente vão ficar em superfícies que não sejam lisas, e mesmo se forem diretamente na pele, um toque tão superficial assim dificilmente ficaria também. Teria que ser algo mais profundo para a digital ficar marcada. Além disso, mesmo que ela pudesse contar com a digital, isso é uma prova imperfeita. Por ter a digital dele no peito da Kushida, não necessariamente significaria que ocorreu o estupro. Ela teria que ter mais provas para sustentar que, caso tivesse sido um toque proposital por parte do Enokoji, não foi consensual ou forçado por ela. Quando eu critiquei isso no Twitter, eu vi um argumento de que mesmo não sendo uma prova perfeita, no sistema de julgamento único daquela escola, já seria o suficiente. Algo que talvez seja verdade, já que posteriormente ocorre um arco que tem um julgamento de um personagem, e ele quase se foge mesmo que as vítimas nem tivessem provas reais, além dos ferimentos. Mas aí entra outro problema e que transcende essa cena especificamente, que é como esse sistema da escola funciona. É muito fácil se apoiar no fato da escola ser excêntrica, para usar justificativa para os maiores absurdos, como essa prova imbecil, insuficiente ou até mesmo o negócio das brigas que eu falei. O anime nunca se aprofunda verdadeiramente em como funciona aquela escola e qual o objetivo das regras serem assim, então só fica como uma desculpa que ultrapassa os limites da suspensão de descrença mesmo. Entrando no arco do julgamento que eu citei, nele acontece mais um momento incrível de lógica estúpida super conveniente. O Sudo, valentão burro, está sendo julgado por ter agredido outros 3 personagens. Essa foi a única vez nas 3 temporadas que alguém quase se fudeu por brigar, depois sempre foi ignorado. Para não prejudicar a turma, o Enokoji teve que ir atrás de provar que o Sudo fez isso por legítima defesa. Foi coagido, algo do tipo. E aí ele tem a grande sorte de descobrir que a Sakura havia tirado uma foto exatamente no momento que as vítimas estavam provocando o Sudo para a briga. Essa personagem literalmente só teve destaque nesse arco. Ela só existiu para ter essa vida como modelo de conveniência, e ainda nem faz sentido. Todas as fotos que ela tirava eram de biquíni ou em qualquer contexto que era provocativo para os seguidores. Mas por algum motivo ela decidiu tirar uma foto normal, vestida num local totalmente aleatório da escola, que coincidentemente estava acontecendo a briga. O anime quer que você aceite isso. E para piorar, depois disso a personagem ainda acaba caindo na lista de peões do Enokoji, ao ser salva por ele de uma tentativa de estupro por um dos seguidores. Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber o caminho distorcido que a história estava tomando em relação ao protagonista e às personagens femininas. Especificamente, elas são os alvos da manipulação e várias acabam caindo nisso por serem salvas de tentativas de assédio, estupro, bullying, sempre o tipo de coisa mais apelativa possível para chocar quem está assistindo. O último arco da temporada também é mais uma guerra contra a inteligência, até pior do que o anterior. Isso porque nele acontece o exame da ilha, em que as turmas escolhem um líder e um falso líder, tendo que no final descobrir quais são os líderes das outras turmas para conseguir ganhar pontos, enquanto passam isolados naquela ilha. Meu primeiro incômodo é com a estrutura do arco. Os episódios focam especificamente na turma D, tendo que bolar planos juntos para não terem o líder descoberto e descobrirem os outros também. Então é um arco dedicado a destacar como é a relação daquele grupo. Deveríamos ter algum tipo de desenvolvimento na química, já que são personagens que vão ficar juntos até o fim da história. Mas isso não acontece. Como os personagens são resumidos a um traço de personalidade e a peões do protagonista, a gente tem pouco esse coletivo desenvolvido e, consequentemente, a estrutura dos episódios se torna desinteressante. Eu não tenho motivo para me importar com nenhum daqueles personagens, mesmo que eu deveria, já que fiquei episódios vendo todos juntos. Não existe qualquer tipo de dinâmica de grupo até o fim da 3ª temporada. Um exemplo disso é na própria escolha de líder. A Horikita é escolhida para representar a turma D, mas sendo algo tão importante para progredirem, teoricamente deveria ser alguém confiável, capaz e que tenha uma ótima relação com a turma, sendo que em nenhum momento o anime te dá motivos para entender essa escolha. A Horikita era uma das mais ativas, mas a gente não viu ela tendo uma relação real com os outros, do mesmo jeito que não vimos ninguém dessa turma ter. Por isso uma escolha que poderia representar a fortificação de laços de personagens que vamos acompanhar por muitos episódios, não representou porra nenhuma. Porém, esse nem é o principal problema desse arco, mas sim o grande plano genial do Enokoji para conseguir ganhar o exame, que só é revelado no último episódio depois de terminar. Uma decisão de roteiro que particularmente me incomoda quase sempre que é usada, é a decisão de primeiro mostrar determinada situação acontecendo e só depois mostrar como chegou naquele momento. Por exemplo, o que Jujutsu fez muito no arco final com Yuta Gojo. O Gege só foi mostrar que eles tinham organizado isso antes mesmo da luta começar, depois de já ter acontecido. Antes não existiam indícios para você pelo menos acompanhar o raciocínio. Isso acontece nesse arco e é mais um sintoma de falta de qualidade de escrita na inteligência do Enokoji. Ele revela que conseguiu trocar o nome do líder no cartão da Eurikita por seu nome, assim conseguindo enganar outras turmas que tinham colocado espiões na turma D, além de conseguir descobrir os outros líderes. O problema é que era literalmente impossível alguém sem nenhum spoiler assistindo pela primeira vez cada episódio montar o quebra-cabeça do plano do Enokoji.
A gente vê os pontos desse plano, como a Horikita ficando mal de saúde, mas a gente não tinha informação suficiente para deduzir a possibilidade de troca de líder por saúde ruim. O autor propositalmente omite essas informações para passar a ideia de que o Wano Koji foi um gênio, quando na verdade foi só forçado e baseado em saltos lógicos, como a descoberta do líder de uma das turmas. A gente vê o Wano Koji espiando o cara, segurando o cartão de líder, com o outro do lado, e ele logo deduz que não seria um tão burro de deixar óbvio assim. Então o cara do lado sem um cartão deveria ser o verdadeiro líder, e não o que estava segurando. Beleza, faz sentido deduzir isso, mas não existe nada de inteligente e super planejado nisso como o anime dá a entender. É literalmente só uma dedução que o Wano Koji deu sorte de acertar. Com dar sorte, quero dizer que o roteiro fraco fez ele acertar. Até porque, que plano imbecil, né? Tá, eu não sou o líder, eu tô segurando o cartão, mas não sou o líder. Quem é o líder é o cara que tá comigo, do meu lado. Puta que pariu, que legal, muito inteligente. É uma puta burrice dos personagens. A revelação desse plano do Wano Koji pra Horikita é o momento que faz ela se tornar definitivamente um peão dele também, ao começar a ver ele como aliado. Infelizmente foi uma das várias situações que ela parecia que iria ser alguém independente e importante para a turma como líder, mas foi secretamente carregada pelo personagem principal, porque tudo precisa girar na sua órbita. E claro, a revelação do plano é a mais Ed possível. Eu sei que ser Ed não é necessariamente um defeito, tem como funcionar em situações como o Tokyo Ghoul, que usa isso como estética, de forma criativa, já que o Ishida é um gênio na arte. Mas o caso de Jiu-Jitsu é só porque o anime acha que é legalzão, sendo que é só vergonha alheia mesmo. E o Jiu-Jitsu cumpre todos os requisitos que formam um anime ruim, então para piorar o que já era ruim, a segunda temporada veio e trouxe um dos piores casos de bullying já visto nessa mídia. Eu tenho muita dificuldade em entender a existência de todos os personagens, mas a Karuizawa em especial é a mais difícil, porque ela é o maior exemplo de só existir para ser facilmente manipulada pelo Wano Koji, da forma mais estúpida possível. A gente começa a ver que ela sofre bullying de algumas garotas aleatórias da escola, um bullying muito perceptível, mas que é ignorado pelos outros alunos. Não quero dizer que não existem casos de bullying ignorados pelos professores, colegas e até mesmo pelos pais na vida real, mas em média é quase impossível não ter uma mísera alma disposta a ver uma garota sendo constantemente bullyingada e não fazer nada, como foi nessa situação. Eu odeio como o bullying anime sempre precisa ignorar o senso comum para conseguir existir e se tornar mais apelativo. Ao mesmo tempo, esse é pior pela personagem também não se ajudar na sua personalidade. Sofre bullying até mesmo quando uma pessoa pela primeira vez tenta ajudar, ela ignora a ajuda. Então fica nesse ciclo dela sofrendo bullying todo mundo ignorando, e ela sendo insuportável e falsa, ao ponto de falsificar até o próprio namoro. E o que piora definitivamente mais ainda esse plot, é o fato dela só sofrer bullying por essas garotas, por já ter sofrido bullying no fundamental. Ou seja, uma adolescente está sendo julgada por outros adolescentes por ter sido uma vítima. Ela não fez nada de errado, só sofreu abuso e por algum motivo isso virou motivo para ser ridicularizada na escola. Como eu disse, você tem que ignorar toda a lógica existente para aceitar a existência de um bullying assim. Mas ainda considerando que o Wano Koji usa isso como chantagem para usar a Karuizawa como ferramenta. Ele organiza toda uma situação falsa da personagem com um namoro falso, que já é absurdo por ser um lugar super específico e suspeita, mas ser ignorado pela personagem, e mais absurdo ainda por tudo isso ter sido feito, só para ele gravar e poder usar a seu favor para ter a personagem nas suas mãos. Porque aparentemente se ele revelasse que ela sofre bullying, isso ia ser ruim para a imagem dela. Eu não entendo a lógica, não é que ele ganhou a confiança da Karuizawa por salvar ela. Ele destacou que organizou tudo isso e por algum motivo, o sofrimento da personagem seria usado de forma negativa contra ela, ao invés das pessoas só se compadecerem. É muito esquisito e, como eu disse antes, apelativo. É uma sequência das garotas batendo nela, que é até pior na nova, porque originalmente o Wano Koji chega a forçá-la a quase tirar a calcinha de tanto que pressionou ela. Já fiz esse questionamento antes, e agora reitero. Qual é a graça de acompanhar um protagonista como o Wano Koji, que é literal toda a situação nunca tem nenhuma reação? Sempre fica um rosto estático, até mesmo as situações de bullying como essa. Não existe nenhum tipo de nuance. O problema é que não é acompanhar um personagem com atitudes ruins para chegar nos seus objetivos. É acompanhar isso sim que seja usado para desenvolver algo interessante tematicamente. O elenco nessa temporada conseguiu piorar muito. Esse é só um dos exemplos. A Horikita, que eu já tinha criticado e ao mesmo tempo lamentado por ser uma das poucas que tem algum mínimo potencial, conseguiu ficar mais estúpida e dependente do Wano Koji. A cena mais imbecil que eu vi até o momento do Wano Koji, superando a cena da prova de estupro, foi a cena da Horikita com o Ryuen e a Kushida. Foi um arco de um festival que teve em que os alunos competiram em várias atividades. A Horikita acabou se machucando como parte do plano da turma C, graças à traição da Kushida que revelou informações para eles. Então, ela decide ir confrontar a colega e o Ryuen, representante da turma, e tem a ideia genial de secretamente gravar a conversa
para depois usar como prova da trapaça. Descrevendo assim parece algo normal, né? Ela gravou secretamente para depois provar que foi injustamente prejudicada. Mas a cena não é só isso. A Horikita mostra que está gravando e imediatamente o Ryuen responde dizendo que também estava gravando desde o início. E aí depois recebe uma mensagem com mais uma gravação de áudio enviada onde eles falavam sobre o plano. Ou seja, foi o twist do twist do twist. São muitas camadas de desgraça. Já começa com a estupidez da Horikita entregar o seu plano. Ela não precisava mostrar que estava gravando pro Ryuen, era só gravar e pronto. Mostrar que colocou ela na situação mais vulnerável, porque a Kushida ou o próprio poderiam só roubar o celular ou fazer o que fizeram. Mostrar que também estavam gravando. E esse é outro problema. A Horikita imediatamente acredita que ele estava gravando, mesmo que o personagem não tenha nem mostrado a tela da gravação. Mostrou só o celular por trás, então ele poderia só estar blefando. E o último problema, que é a outra gravação organizada pelo Yano Koji. Esse momento teoricamente deveria ser um momento foda da Horikita, conseguindo sair por cima de um personagem que passou vários episódios enchendo o saco dela, mas no fim, mais uma vez, teve que ser salva pela porra do protagonista. Depois desse episódio, a temporada entra numa sequência completamente patética, porque a gente finalmente descobre o passado da Kushida com a Horikita, já que é revelado que elas estudaram juntas o fundamental. Eu já odiava como a personagem era abrupta na sua personalidade só pra chocar. Aí, o anime foi lá e mostrou um passado que literalmente não agrega em nada pra ela, além de tentar chocar mais ainda. A Kushida é basicamente uma attention whore. Ela se importava muito em ser popular e passar uma boa imagem pros outros, mas secretamente tinha um blog anônimo reclamando de todos, já que ela é malvada. Não tem motivo, ela só é malvada mesmo. Aí, você tem que aceitar que a Horikita descobriu isso de alguma forma, porque eu não sei como ela deveria descobrir que um blog anônimo era da Kushida. Ou é um salto lógico absurdo, ou uma burrice absurda da Kushida. Dos dois jeitos, era uma merda. Isso acaba com a popularidade da Kushida, e assim ela começa a odiar a Horikita. Esse passado no anime é contado com um tom sombrio, de vilão, como se ela tivesse feito algo muito absurdo com a sala que sendo mostrado no escuro, com as classes todas bagunçadas e destruídas, quando na verdade, o que aconteceu é que todo mundo ficou puto e valeu. Foda-se, ninguém gosta dela e é só isso. É uma dramatização exagerada de algo fútil. Fútil é a palavra que define bem essa personagem. Você não tem uma boa motivação de vilã. Não tem uma boa personalidade, já que é só uma tentativa estúpida de ser Dark. Não teria um motivo para achar ela interessante. Depois desse passado, eu já estava começando a ficar desgastado de Ojitsu, porque eram os mesmos defeitos sendo cada vez mais intensificados. Tanto que o último grande momento dessa temporada foi mais uma vez uma situação com a Karuizawa, agora sendo literalmente torturada pelo Ryuen para entregar quem estava por trás das ações da turma D, no caso, o Ayano Koji. O pior dessa cena não é o exagero de ser literalmente tortura, sendo que são adolescentes que pertencem a uma escola, não deveria escalar a um nível tão absurdo. O pior é a porra da personagem, mesmo sabendo que o Ayano Koji só usou ela todo esse tempo e não se importava de verdade com seu bem-estar, não entregar ele. Se a gente tivesse presenciado uma sequência longa de técnicas de manipulação do Ayano Koji conforme os episódios passavam, pelo menos teria alguma lógica nela ser tão manipulada a esse ponto. Mas não é isso que acontece. Ela só aceitou ser manipulada, mesmo sabendo desde o início que ele fez um monte de coisa pra foder a vida dela. Até mesmo essa tortura foi organizada pelo cara, só pra conseguir ganhar mais confiança ainda da Karuizawa. E é muito engraçado como ele casualmente derrota os 3 alunos que estavam ali, incluindo um aluno de 2 metros fortão e o Ryuen, que teoricamente era um dos poucos que podia se equiparar ao Ayano Koji. Não existe nenhuma dificuldade, porque ele é legitimamente perfeito em tudo. Em cenas como essa, a decisão de fazer um personagem assim se tornam mais esquisitas ainda. Nesse caso, vou comentar sobre a novel, porque nela, o Ayano Koji, enquanto bate no Ryuen, demonstra o sentimento, a raiva, e demonstrar um sentimento por seu contexto é demonstrar fraqueza. Então seria um momento em que ele teria sido derrotado de alguma forma. Mas aí no anime tiraram isso. Ele só ficou com a mesma cara de cu. Então pouco que o Ojitsu poderia ter de minimamente interessante, o anime foi lá e tirou. Sendo justo com o anime de Ojitsu agora, eu achei a terceira temporada a menos ofensiva, grotesca, desgraçada, fodida. Obviamente ainda tiveram momentos que eu comecei a questionar a minha sanidade e o que eu estava fazendo na minha vida. Mas no geral, ela não é tão boa como as outras, ao mesmo tempo que também não se destaca em nada. O pior dessa temporada é a dramatização exagerada de banalidades. Isso ocorre no primeiro drama principal, que é a Ichinose, uma personagem que é popular e começa a ter rumores espalhados de ter cometido um crime muito grave no passado. Pelo desespero que a personagem trata a situação e como os outros alunos reagem, você pensa que ela assassinou alguém, ou algo nesse nível. Mas não, um grande clímax desse drama é revelar que no passado ela roubou um grampo de cabelo de uma loja aleatória, sem violência, sem ninguém ver,
para poder dar para sua irmã que já eram muito pobres para conseguir comprar. Eu entenderia uma criança de 5 anos ficar muito mal e se achar um monstro por roubar um grampo de cabelo, mas adolescentes tratarem isso como o fim do mundo não dá. Óbvio que é um crime, mas depois descobriram que ela teve que devolver o grampo e no fim ninguém se machucou. Não tem sentido ser tratado como um grande drama. Tá, aí você pode usar a desculpa de que no Japão esse tipo de crime seria levado muito mais a sério. Mas, cara, Jiu-Jitsu é muito absurdo, tem coisas muito piores acontecendo que o anime não trata com esse tanto de dramaticidade. Então não faz sentido algo tão comum a ser tratado assim. Depois tem outro momento quase tão estúpido, com o Hirata, que até aquele ponto era um personagem meio neutro. Ele não era tão ativo além de ser o falso namorado da Karaizawa. Mas aí do nada é revelado que ele teve um passado fodido em que um amigo de infância tentou se matar e acabou praticamente morto numa cama de hospital por ter sofrido bullying, e o Hirata, que sabia disso, ignorou e não fez nada porque achava que ia passar. Porra, é mais um caso de você ter que ignorar a lógica para aceitar o que aconteceu. Em que mundo um amigo veria o outro sendo agredido constantemente e ficaria calado, achando que essa era a melhor solução? Por algum motivo, todo mundo do Jiu-Jitsu é filho da puta e burro. Não existe uma pessoa que teve ou tem atitudes normais. E o pior, é mais um bullying extremo. Outro problema de bullying em anime é que não pegam situações de bullying mais comuns de, sei lá, ser excluído do grupinho e ser chamado de apelido merda. É sempre agressão, morte, estupro, assédio, tudo pra chocar. A porra do Hirata ainda criou um complexo de messias graças à morte do amigo, e o jeito que ele achou de evitar que os outros sofressem bullying era, como o próprio disse, criar uma hierarquia em que eu estava no topo e todos os outros na base. Então ele basicamente começou a botar medo nos outros como um vilão Ed. É sempre a mesma merda do personagem aparentemente normal, tendo um passado obscuro ou traço de personalidade sombrio. Eu disse que essa temporada não é tão ruim como as outras, mas ainda assim me impressionou a quantidade de diálogos ilógicos que aconteceram, como o diálogo entre o Onokoji e Hirata, que revelou esse passado esquisito. O único momento em que eu consegui ver algum valor, não só nessa temporada, mas no anime todo até agora, foi a conclusão do último episódio, quando o Onokoji decide pedir a Karuizawa em namoro. Até esse ponto já é evidente que o Jiu-Jitsu segue o caminho de um harem, mesmo que não seja um harem tradicional. Ichinose, Horikita, Kushida, Sakayanagi, Karuizawa, outras membros importantes que eu não lembro o nome, são várias garotas que são controladas pelo personagem principal e acreditam que ele se importa com elas de alguma forma. A Kushida nem tanto, mas sei lá, é estranha a relação deles. Então por isso eu valorizei um pouco a decisão de pedir em namoro a Karuizawa, porque além de mirar um pouco desse lado, não é apenas visando controlar a personagem. Mentalmente, a Onokoji vê essa oportunidade para talvez conseguir ter sentimentos verdadeiros pela primeira vez, talvez realmente se apaixonar pela Karuizawa. Se o Jiu-Jitsu, desde o primeiro episódio, fosse um anime sobre o Onokoji, a adolescente que passou por um experimento que o transformou num ser humano sem sentimentos, pouco a pouco ganhando as emoções e se tornando mais humano, seria muito melhor. Pelo menos teria um rumo bem definido. Eu duvido que realmente vai focar nesse lado aqui em diante. Provavelmente vai desperdiçar tudo isso. Mas pelo menos em um único momento eu consegui ver algo além de inflação de ego e possível self-insert do autor no protagonista. Jiu-Jitsu não é o pior anime que eu já assisti, nem mesmo é o mais ofensivo, mas é um anime tão ruim, mas tão ruim, que a ruindade dele se torna engraçada e transforma a experiência em algo até que divertido.